Olá, amigos da TV Serra Norte, pessoal do YouTube. Estamos de volta com mais um Mundo Vôlei. E ó, muita coisa para se falar de Liga das Nações. Nesse período de Liga das Nações, a gente tem jogos praticamente todo dia, de terça a domingo. Sempre com terça, quarta e quinta jogos do feminino, sexta, sábado e domingo do masculino. Né? Então a gente falou até a terça-feira da semana passada, né? Quando a gente gravou o programa. E agora a gente vai fechar a semana que passou e começar a falar dessa semana. O feminino aí já está chegando na parte final da fase classificatória, né? A gente tem a rodada dessa semana e da semana que vem, e aí já chegam as finais, então começam a voltar os grandes nomes, né? Jinzhou, Larson, Natália, os grandes atletas começam a entrar em quadra e o negócio começa a pegar fogo. Pois é, o Brasil na semana passada entrou em quadra contra a Coreia do Sul na quarta-feira, depois de ter perdido para a Alemanha no dia anterior. Uma derrota que ninguém esperava no feminino, né, para a Alemanha, por 3-2, um jogo complicado, terceira derrota seguida do Brasil para a Alemanha. O negócio também entalado ali nas meninas, mas mais uma vez Lippmann comandou a Alemanha rumo à vitória. Então o Brasil precisava dessa vitória, né, começava já a correr um risco de desclassificação, né, não passar para a fase final. E o Brasil pegava a Coreia, comandada pelo Lavarin. Lavarin começou agora seu trabalho na Coreia, muito cedo ainda, para fazer qualquer cobrança assim, no trabalho do técnico. Fez 2 temporadas brilhantes no Minas, aqui no Brasil, né? Mas, de qualquer forma, Lavarin conhece muito bem nossos atletas e era um risco, né, num jogo que valia muito para o Brasil. Pois é, as brasileiras entraram com essa carga no ombro, mas saíram muito bem e venceram até com certa facilidade as coreanas por 3-7-0. Um parciais de 25-17, 25-16 e 25-15. O grande destaque, mais uma vez, foi Gabizinha, que fez 14 pontos na partida. Ela foi seguida pela Bia, que fez 8. Já Mara e Paula contribuíram com 7 pontos cada um. O Brasil não deu chance para a Coreia, massacrou, inclusive o Zé Alberto botou todo mundo para rodar, entrou quase que o plantel inteiro, Natinha, entrou Lara Nobre, todo mundo entrou para jogar e deu para dar ali um ritmo para a galera. Foi muito interessante o jogo nesse sentido de poder botar realmente todo mundo para jogar. E no dia seguinte a gente teve um jogaço contra os Estados Unidos, né? Desde semana passada eu já vim dizendo que praticamente era impossível o Brasil ganhar, porque os Estados Unidos teria de volta Carly Lloyd, teria Jordan Larson, Kelsey Robinson, teria Dixon, o time quase todo titular em quadra, o Brasil ainda carecendo aí de uma Natália em forma, da Dandara que não deve jogar nem as finais da Liga das Nações, Carol, Rosa Maria, enfim, o Brasil bastante desfalcado, seria muito difícil. Mas o Brasil não se inibiu, tudo bem que os Estados Unidos, a Lloyd não jogou, mas a Robinson jogou, o Larson jogou, o Dixon jogou, né? A galera veio pro jogo mesmo, os Estados Unidos estava bem reforçado, mas o Brasil jogou muito, fez talvez a melhor partida e acabou vencendo os Estados Unidos por 3-7-1 e calou a minha boca aí. Bom, as parciais foram 25-19, 25-17, 22-25 e 25-20. O Brasil jogou muito, a Natália deu um susto na gente, porque logo no primeiro set ela sentiu o músculo adutor e teve que sair de quadra, no início do primeiro set mesmo. Mas a Amanda entrou, segurou a onda e o Brasil jogou muito, né? A Gabi deu um show no quadra, né? Mais uma vez, muitos já estão falando na Gabi dependência, né? O pessoal também gosta de criticar, né? Mas é porque a garota está jogando muito mesmo, jogando muita bola e segurou a onda na partida com os Estados Unidos, mas o time todo jogou muito bem, né? A Macris fez uma distribuição incrível, com jogadas encantadoras, a própria Paula jogou muito bem, né? Então assim, o Brasil fez uma grande partida e me deu ali uma esperança de que pode fazer um papel melhor na fase final também. Já começando essa semana, a gente teve aí o Brasil pegando o Japão na última terça-feira, né? E o Brasil foi bem, fez 3-7-1 nas japonesas com parciais de 25-17, 25-19, 20-25 e 25-22. Pois é, foi um grande show aí do Brasil
que enfrentou as japonesas e teve a Paula Borgo como maior pontuadora. E a Paula foi muito bem, fez 26 pontos na partida. Ela que vem sendo muito criticada na seleção brasileira, né? Eu fui um dos que disse no programa de que a gente precisava de uma oposta com maior potencial de ataque do que a Paula e a Lorene, mas nessa partida ela fez realmente valer a convocação, jogou muito bem. O Brasil encabeçou em mais uma vitória, né? E já começou a figurar ali entre as equipes classificadas para a fase final. No dia de ontem, a gente teve Brasil e Tailândia, e o Brasil passou o carro na Tailândia, vencendo também por 3-7-0. As parciais foram de 25-19, 25-17 e 25-21. A gente pegou aí 2 jogos seguidos com equipes asiáticas, né? Com baixo aproveitamento de bloqueio, mas com um volume de jogo muito grande, uma velocidade, uma diversidade de ataque também muito grande. Isso é interessante para o Brasil, mas amanhã a gente pega a Sérvia. A Sérvia é uma das grandes potências do mundo hoje, mas que está jogando desfalcada mais uma vez. Né? Bošković não estará em quadra, Mihajlović também não. E a Sérvia, inclusive, já perdeu essa semana para a Tailândia e para o Japão. Então, se o Brasil conseguir mais essa vitória contra as Sérvias amanhã, né? Então vai estar tudo bem para o Brasil, já encaminhando a classificação. Porque semana que vem pedreira. Vem a Bélgica, que está sendo uma surpresa no campeonato. Depois a gente tem nada menos a Turquia, que vem em primeiro lugar, e logo depois as italianas de Egonu. Então vai ser assim, parada duríssima na última semana. A gente tem que ficar ali entre as 6, né? Porque passam os 5 primeiros colocados para a fase final, mais a China, que são as donas da casa. Então, se o Brasil ficar ali no máximo em 6º, a China já está dentro, a gente consegue passar. E a gente torce para que o Brasil realmente consiga essa classificação. É importante dar rodagem para essas meninas, né? Essa nova formação da seleção brasileira. E para a semana que vem, a gente vai ter Carolzinha de volta, Carol do Praia, que foi a maior bloqueadora da última Superliga. Um reforço importante que deve entrar aos poucos na semana que vem, já se preparando para as finais, né? Ela ainda está sem ritmo de jogo, então o Zé deve aproveitar os jogos de semana que vem para dar ritmo a ela. Eu particularmente acho que ela vem para ser titular no lugar da Mara, pela característica de jogo, né? A Carol é mais jogadora de rede de 3 do que de 2, a Bia é mais especialista na China do que ela, e a Bia, apesar de não estar vindo muito bem no ataque, tem sido uma das grandes bloqueadoras do torneio. Então eu acredito que a Carol vem aí para formar uma dupla com a Bia para a fase final. Mas em grandes jogos aí você deve ficar ligadinho, porque semana que vem a gente pega Turquia e Itália, 2 grandes potências mundiais, e depois já vem a fase final. Mas agora a gente vai falar do masculino, né? Depois de dar esse ano passando aí sobre as meninas, vamos falar do masculino, que vem muito bem, né? A única equipe invicta até aqui na Liga das Nações, né? O Brasil está em primeiro lugar, né? O Brasil começou a semana passada, no jogo de sexta-feira, enfrentando a forte equipe do Irã, uma equipe muito aguerrida, né? E foi um jogo dificílimo. O Brasil acabou vencendo por 3-7-2 por parciais de 23-25, 25-16, 21-25, 33-31, muito pouco. O Brasil não perde de 3-1, 33-31 e 15-10 no tie-break, né? Foi um jogaço aí, né? Do lado dos iranianos, a gente teve o Mohamed com 19 pontos, e do lado do Brasil a gente teve aí o Leal, que veio do banco, comandando a virada do Brasil. O Brasil teve que mexer bastante a equipe, aliás, tem feito isso de uma maneira muito bacana. E aí um dos nomes aí que tem chamado mais atenção é o central Flávio, né? Um menino que é uma promessa já há muito tempo, que vem jogando muito bem no Minas, né? Agora se transferiu para o Rio de Janeiro e tem entrado em todos os jogos e feito a diferença, como fez nessa partida, né? O técnico mudou praticamente o time do Brasil todo, principalmente os centrais, e isso deu novo ânimo no Brasil e conseguiu essa virada incrível, esse placar de 33, 31, 47,
Foi inacreditável e o Brasil seguiu invicto vencendo o Irã. No dia seguinte, pegamos os donos da casa, o Japão, e aí não teve muita dificuldade, era um time bem mais baixo, sem um grande poderio de ataque, e o Brasil fez 3-0 com parciais de 25-22, 25-19 e 25-21, com destaque para ele, Ioannis Leal, o cubano naturalizado brasileiro, que fez 15 pontos na partida. O Leal está se adaptando à seleção e a cada jogo que passa parece que ele está mais à vontade em quadra e tem se destacado cada vez mais. Né? Apesar de a gente ter um Douglas Souza aí em grande fase, o Lucarelli voando, parece que muita gente queria vai acabar acontecendo, que é uma dupla de ponteiros aí do Leal e do Lucarelli, que traz uma potência absurda para o ataque brasileiro, apesar do Leal ainda comprometer bastante na recepção. O Douglas está ali mais para preparar o jogo mesmo, apesar de também ser um grande atacante. O oposto Alan também substituiu o Wallace e foi muito bem na partida. Então é muito bacana ver aí Alan, Thiaguinho, né, o Flávio, uma nova geração chegando aí e compondo muito bem com a seleção brasileira. No domingo, a gente teve um clássico aí que muitos esperavam que fosse um jogo fácil, acabou se tornando um duelo de titãs. Brasil e Argentina. Os hermanos que tinham perdido aí pro Japão, né? Todo mundo achava que o Brasil ganhou de 3-0 do Japão, o Japão ganhou de 3-0 da Argentina, então o jogo contra a Argentina vai ser mole. Pois é, só que do outro lado a gente tem Marcelo Mendes, né? Há muitos e muitos anos técnico do Sada Cruzeiro, conhece demais os jogadores brasileiros e encrespou o jogo para ser dos brasileiros que quase perderam a partida. Novamente foi preciso mexer em praticamente o time todo e mais uma vez os centrais com a entrada do Flávio para que o Brasil virasse e vencesse 3-2. As parciais foram 25-20, 21-25, 26-28, 25-23 e 15-12 Taipei. Um jogaço de altíssimo nível, muito bom para quem pôde assistir mesmo. Foi uma aula de voleibol e o maior pontuador foi ele, Leal, com 18 pontos na partida. Então é aquilo que a gente temia do Leal não se acomodar bem na seleção, de repente não ser bem recebido por alguns que não concordam, inteiro naturalizado jogando, parece que não está acontecendo, como eu falei, a cada jogo parece que o Leal vem rendendo mais e isso tem servido de referência para toda a equipe, né? Nessa semana agora, os jogos em Portugal, a gente tem a volta do Bruninho, né? O Bruninho que jogou a última temporada de Cruz no time da Nova com o Leal, então já tem entrosamento com o cubano naturalizado brasileiro. Com isso, o Leal pode vir a render ainda mais pela seleção brasileira. Então vamos ficar ligadinhos aí, já a gente vai falar sobre a agenda dessa semana, né? Os jogos aí que vão acontecer do masculino e também os que vão acontecer da última semana do feminino na semana que vem, mas a gente já fala sobre isso já que você não pode perder esses jogos, hein? Bom, depois de a gente fazer esse resumo aí de tudo que tem acontecido na Liga das Nações, a gente vai responder suas perguntas no Conexão NDB. Bom, a gente começa a conexão de hoje respondendo a pergunta do Ricardo Lontra. Quer dizer, o Ricardo pergunta pra gente assim: Egonu ou Boscovich? Caraca, Ricardo, a pergunta é capciosa, né? São duas grandes atletas, né? Eu acho assim, a Egonu talvez um pouco mais completa, assim, eu já vi ela atuando algumas vezes, inclusive como ponteira, claro, não é uma exímia passadora, mas consegue atuar na posição. A Boscovich, até por ser canhota, teria uma dificuldade maior, né? As canhotas têm dificuldade na entrada de rede, mas, assim, em alguns momentos do jogo, a Boscovich é um pouco mais inteligente que a Egonu. Então, assim, elas meio que se completam. Bom, e agora a gente responde a pergunta da Manuela Amarante. Ela pergunta: Lorene em Barueri? Então, Manu, não tem nada certo ainda, mas pelo que a gente ficou sabendo, houve sim uma proposta para a Lorene, mas não tem nada oficial, assim, todo mundo meio que desmente, né? Ninguém confirma nada, mas pelo que a gente sabe, há sim essa proposta para a Lorene e a gente acredita aí que nas próximas semanas isso vai se resolver, né? O Barueri está com uma equipe muito nova, se reestruturando e eu acredito que para a própria Lorene seria uma grande oportunidade.
Respondendo agora o Jonas, ele pergunta, o Rio virá forte no masculino? Então, Jonas, vem sim. O Rio se reforçou, trouxe 2 argentinos, 2 promessas do vôlei argentino, trouxe o Flávio também, que é um menino novo, mas que já está brilhando na seleção brasileira, manteve aí o Wallace, então o time está muito bem estruturado, trouxe o Rodrigão também, lá do SESI, trouxe o Marlon, que é um grande levantador, então eu acho que o time tem tudo para render e dar grandes alegrias para a torcida carioca. E a gente fala na agenda dos jogos dessa próxima semana agora. A gente começa amanhã com o masculino, com o jogo contra a Sérvia às 14 horas. No sábado a gente enfrenta a China ao meio-dia e encerra no domingo contra Portugal. Você não pode perder, torcer muito pela seleção aí que vai estar jogando na terrinha e defendendo a sua invencibilidade. Já no feminino, a gente começa a última semana na terça-feira, às 10 horas da manhã, contra as italianas. Na quarta-feira, a gente enfrenta a Bélgica, também às 10 horas. E encerra aí essa fase de classificação da Liga das Nações na quinta-feira, contra as turcas, ao meio-dia. Então torça muito aí, tanto pelos meninos quanto pelas meninas do Brasil, que semana que vem a gente está de volta para comentar tudo o que aconteceu nesses jogos e muito mais do voleibol mundial, tá ok? Eu fico por aqui, mas te espero na semana que vem. Um beijo grande e até lá!